Olá pessoal, tudo bem? Cláudia Patrícia falando aqui. Hoje eu vim contar o porquê eu tive que tirar meu aparelho ortodôntico às pressas. Vou começar do começo, né? Quando eu era pequena, eu acho que adolescente, eu tinha o dente um pouco separado. E aí eu lembro que eu usei muito palito dental, comecei a futucar meus dentes com palito dental, a parte da frente principalmente. Então fez uma falha grande, né? Que eu continuei, não parei, então ficou um dente falhado, bem falhado. E eu tinha vergonha de sorrir, eu tinha vergonha de mostrar meus dentes. Eu sempre sorria assim, ó, botando a mão na boca, né? Eu nunca sorria abertamente, ou sorria assim. Mas eu não tinha dinheiro para colocar um aparelho, né? Eu era nova, tinha 16 anos, meus pais também não tinham condições de pagar para colocar um aparelho para mim, e eu ficava sempre naquela vontade de consertar meus dentes, né? Com vergonha de sorrir, mas eu não tinha condições. E assim eu fiquei muito tempo, né? Já sofri bullying, inclusive, mas não era coisa assim que me deixasse tão assim amargurada, né? Consegui lidar com isso, só que eu queria muito, muito, muito colocar o aparelho. E aí eu fui crescendo, trabalhando aqui, trabalhando ali, mas mesmo assim as coisas ainda não estavam muito definidas para mim e eu não podia colocar ainda, né? Eu trabalhava em lugares que eu ganhava pouco, eu não sabia administrar o dinheiro. E aí, depois de adulta já, foi que eu decidi realmente colocar o aparelho. Eu já trabalhava como concursada na época, eu já era então bem adulta mesmo, eu já tinha mais de 40 anos, e eu resolvi colocar o aparelho dentário naquela época. Então eu fui lá, fiz o raio-x panorâmico, coloquei o aparelho, né? Realizei um sonho assim que eu queria realizar e comecei a pensar, né? Já está começando a funcionar, melhorar meus diastemas, vou ficar melhor, vou poder sorrir. Aí eu coloquei o aparelho e fiquei assim uns 3 dias direto sem poder comer comida, né? Eu acho que eu comia só miojo. Toda vez que eu apertava, doía muito e eu ficava com muita dificuldade de comer outras coisas porque não tinha condições, né? Apertava o aparelho e doía bastante. E assim eu fiquei por alguns anos, sempre todo mês fazendo a manutenção certinho. Então, assim, no início estava tudo bem, estava corrido, estava acontecendo como esperado, né? Estava levando e finalmente começando a resolver o problema que eu tinha. Porém, no meio do processo, eu tive depressão. Então aconteceu de eu ficar muito para baixo, de eu não conseguir sair de casa, de eu não conseguir fazer o tratamento direito. Às vezes eu ia, tinha meses que eu não ia, e aquilo começou a me atrapalhar, começou a levar mais tempo do que eu precisava, porque no início eu tinha que ficar 3 anos com o aparelho. Só que toda vez que eu parava o tratamento, eu tinha que recomeçar e aí ficava, né? Demorava mais tempo para poder tirar. E pior, em 2017 eu descobri que estava com síndrome do pânico, depois de passar muito mal no trabalho, né? Começar a procurar ajuda psicológica, psiquiátrica. E nessa época eu não saía de casa, saía assim para trabalhar e para voltar para casa. E na verdade meu marido que me levava e me buscava. Eu mesma não tinha condição de ir sozinha. Na verdade, nem comprar pão eu ia sozinha nessa época. Foi uma época muito difícil para mim. Então, eu parei o tratamento durante muito tempo nessa época aí. Depois veio a pandemia, 2020, né? Eu continuei trabalhando, porque eu era da área da saúde. Meu marido teve um AVC. E aí as coisas foram piorando um pouco mais. Eu fiquei mais, assim, com mais dificuldade de sair de casa. Mesmo tendo melhorado um pouco da síndrome do pânico, eu ainda tinha as medicações que eu tomava, né, que me controlavam um pouco, mas eu tinha que cuidar mais do meu marido e eu não tinha muito tempo para mim. Eu deixei de lado, assim, meu tratamento, muitas coisas eu deixei de lado. Ginecologista, psicólogo, né, deixei muita coisa de lado para poder passar essa fase que foi um pouco difícil. Mesmo que eu não me cuidasse muito, que eu tinha assim, às vezes eu ia, às vezes eu ia fazer a manutenção e às vezes não. Eu fiquei um tempinho sem fazer por causa disso. E eu sabia também que eu tinha que voltar na médica para poder ver como que estava esse aparelho. Eu teria que tirar esse aparelho. E a última médica, ela já decidiu que eu teria que tirar o aparelho mesmo, né? Que na verdade eu já estava com esse aparelho há 8 anos. Tenho vergonha de falar, mas eu fiquei com o aparelho há 8 anos.
E a doutora falou que era arriscado ficar com ele, né? Porque eu tinha perda óssea, tinha problema na gengiva, então eu realmente teria que tirar. Então eu tirei esse aparelho, marquei uma consulta com ela, tirei o aparelho e nós fizemos um molde para fazer a contenção. A gente tem que usar a contenção depois que tirou o aparelho, tá? Vai usar a contenção aí pro resto da vida. Então a gente fez essa contenção, o molde da contenção, e era para eu voltar no mês seguinte, porque ela ajustou o aparelho, né? Apertou o aparelho, ficaria 30 dias e depois eu voltaria para poder colocar, tirar o aparelho e colocar a contenção. Só que se passar um ano, mais de um ano, porque eu fiquei de novo doente, mas dessa vez eu não sabia exatamente o que eu tinha, fiquei muito doente mesmo. Foi quando eu descobri a bipolaridade. Eu estava em crise muito, muito grave, assim, foi uma das piores coisas que aconteceram na minha vida. Então eu não pude, durante mais de um ano, retornar à médica para poder tirar o aparelho. E depois de muito tempo que eu estava em tratamento, tentando melhorar, as medicações fazendo um pouco de efeito, e eu comecei a sentir uma dor nos dentes, assim, na mandíbula, por cima dos dentes. Aí comecei a ficar muito preocupada. Aí pensei, bom, vou ter que tirar, né, de qualquer jeito, não tem jeito, vou ter que voltar no dentista. Se ela mandar eu tirar, eu tiro, se ela mandar eu ficar, eu fico, ela vai decidir, né. Aí fui com muito medo, né, fui no dentista e ela falou que eu teria que tirar urgente, que ela não se responsabilizaria por eu continuar com o aparelho do jeito que eu estava, do jeito que meus dentes estavam, né, eu não conseguia fazer aquele tratamento certinho e eu não conseguia voltar todo mês para fazer o tratamento, porque era o que eu tenho, na verdade, assim, é muito instável, né? E eu não estava ainda tomando medicação que eu tivesse boa. Então não podia ficar voltando todos os meses certinho. Não tinha garantia de que eu ia voltar todos os meses. Ela mandou tirar. Eu pedi a ela para fazer igual ela fez da última vez, fazer a manutenção e fazer a nova contenção, que aquela já não servia mais, e voltar no mês que vem, mas ela não deixou. Ela falou que eu teria que fazer a contenção naquele mesmo dia, o molde, ia tirar naquele mesmo dia. Não tinha jeito, porque ela não ia ser responsável pelo que acontecesse comigo. Aí eu tirei o aparelho, passei no periodontista, ele falou que estava tudo tranquilo, mas que eu não poderia voltar a colocar o aparelho de novo. Então, a gente fez um molde da contenção e eu fiquei um mês esperando, né, a contenção ficar pronta. E a gente não pode ficar sem a contenção, é tirar o aparelho e colocar a contenção. E eu fiquei assim, super preocupada, porque vou ficar um mês sem usar o aparelho ou sem usar a contenção, meus dentes poderiam se movimentar, eu poderia ficar com o dente aberto de novo, com diastema, né? Com aquela folguinha aqui, aquela falha no dente. E eu fiquei com medo. E pior, meu dente não estava tratado. Tanto é que hoje, assim, eu sinto meu dente bater um no outro aqui, não encosta direito, né? Então, assim, não terminei o tratamento ainda. Mas eu precisei tirar por medida de segurança. Bom, pelo menos não tinha mais a falha, pelo menos por enquanto, né? Poderia abrir e tal, mas pelo menos por enquanto não tem a falha. E era melhor também tirar o aparelho do que ficar sem dentes, né? Com certeza. E aí, minha contenção ficou pronta, né? Eu peguei. Parece uma dentadura. É assim, ó. Essa é a contenção de cima, né? A gente usa na parte de cima. Eu não vou colocar, porque eu tenho muita dificuldade de colocar ainda. Eu não sei se ela tá apertada pra mim, porque ficou um mês lá aguardando, né? Eu sei que coloco, mas eu tenho dificuldade de colocar. Eu tenho que colocar na frente do espelho. E eu tenho muita dificuldade para tirar também. Então é essa aqui de cima que eu vou usar, que eu tô usando, né? Não pode ficar sem, eu só tô sem pra mostrar pra vocês, mas eu não posso ficar sem. Só tira pra comer, né? E tem que dormir com ela durante 6 meses e depois à noite, durante o resto da vida, né? Usar à noite. E tem uma aqui, ó, embaixo aqui, atrás do dente, que é uma fininha atrás do dente que não dá pra ver direito. E essa daqui, do dente inferior, ela é permanente, ela é fixa, não tira. Dá para limpar com fio dental certinho, mas ela não tira. É para usar também pela vida toda. É uma coisa assim que eu não sabia, né? Quando eu comecei
O tratamento, quando eu coloquei o aparelho, eu não sabia que teria que usar contenção depois. Durante o processo, aí mais no finalzinho que eu comecei a procurar, e eu vi que a gente deveria usar a contenção para o resto da vida. Mas tudo bem. Um detalhe, eu passei por esse processo todo, mas eu lembro que quando eu estava de aparelho, as pessoas falavam comigo que não viam o meu sorriso. Não viam o meu sorriso. E depois que eu tirei o aparelho, elas continuam falando que não veio o meu sorriso. Ou eu continuo não sorrindo direito, né? Porque eu ainda continuo com aquela mentalidade de vergonha de sorrir. Mas, de qualquer forma, a informação é a mesma. Então, assim, eu não vou mostrar meus dentes, tá? Porque eu tenho vergonha. Eu sinto, sim, que não tá certinho, porque tá batendo aqui um no outro ainda, mas eu vou retornar ao médico mês que vem, até para fazer a manutenção dessa contenção aqui. Quando eu tô com a contenção, eu não consigo falar direito, parece que eu tô com uma bola na boca, é difícil de falar, mas ela parece que encaixa mais os dentes quando eu tô. E assim, moral da história, quem vai colocar um aparelho, já fique ciente que vai ter que usar a contenção depois. Tem vários tipos de contenção, você pode escolher aí de acordo com sua condição, né? Sua condição financeira. Na verdade, a médica nem me deu escolha, ela fez essa daqui e acabou. Eu não sabia que tinha outras, tá? Eu vi depois que tinham outros, depois que eu cheguei em casa com essa contenção e eu não conseguia tirar nem colocar. Aí eu fui pesquisar e vi que tinha outros modelos, né? Tem umas que são mais caras e umas que são mais baratas. E você que está colocando o aparelho, mantenha o tratamento certinho, todo mês, vai lá fazer a manutenção certinha, né? Talvez você sinta dor, talvez não, nem todo mundo sente dor. Cuide muito dos seus dentes, passe o fio dental, tem aquele passa-fios, né, que a gente usa para passar quando a gente está com o aparelho, que ajuda a limpar, fazer limpeza dental, né? Também não é só uma questão estética, né? A saúde bucal é muito importante, é pela saúde também. Muitas vezes a gente coloca só pela estética, que foi meu caso, queria colocar pela estética, mas eu descobri que eu tinha uns problemas também aqui na boca que eu deveria ter colocado mesmo. De qualquer forma, né, não finalizei o tratamento, mas também não está atuando como eu comecei. Eu ia pegar uma foto aqui e ia botar para vocês, mas eu fiquei com vergonha, porque era muito feia, muito mais feia. Espero que esse vídeo sirva de alerta, né? Para quem vai colocar aparelho, quem precisa colocar o aparelho, quem já está com o aparelho, já comece a pesquisar a contenção que você vai usar depois de você terminar o aparelho, for tirar, porque com certeza você vai usar. E outra coisa, eu vi muita gente falando que não usa contenção, muita gente brincando, falando, eu não uso, rindo, falando que não usa e rindo. Claro que usa quem quer. Mas eu vi muitos casos de pessoas que deixaram de usar, porque quiseram, não quiseram usar mais, ou porque perderam, e houve diferença nos dentes, ou os dentes entortaram, ou o dente que era afastado igual o meu, voltaram, mesma coisa. Então, assim, já pensou? Tanto tempo de tratamento, para depois eu não usar uma contenção que vai segurar o que eu sempre quis, o resultado? Então é isso, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que sirva de alerta, de instrução para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.